Olá pessoal, continuando a nossa devocional, hoje estaremos falando e comentando sobre os capítulos 3 e 4 da carta de Paulo aos Gálatas. Como falamos ontem, Gálatas não é uma cidade, mas uma região, né? A Galácia, e que compreende algumas cidades da primeira viagem missionária dele, que é a Antioquia de Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Então Paulo evangelizou a igreja da Galácia na primeira viagem missionária. Foi o primeiro alvo dele quando ele foi chamado na cidade de Antioquia, que não é a Antioquia da Pisídia, é uma cidade de Antioquia, e ele foi chamado e ele fez essa viagem com Barnabé. Se você não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve, marca o sininho para receber as notificações. Toda vez que nós postarmos o vídeo, estamos fazendo isso diariamente, porque seguimos a leitura devocional de 2 capítulos da Bíblia por dia. Te incentivo a estar conosco nessa devocional. Deus vai falar contigo profundamente através do seu Espírito que ministra em nome de Jesus Cristo na sua vida. E certamente isso vai ter um impacto profundo na sua vida. Eu tenho certeza que você vai viver para a graça de Deus através de Jesus Cristo, em nome dele. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, lembre-se de que o único caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo para a salvação de todos nós. Vamos falar isso aqui hoje, porque Paulo toca nesse assunto em relação aos Gálatas, mensagem que ele tinha pregado para os Gálatas e eles estavam se perdendo nessa mensagem. Seguimos então aqui ao final do vídeo. Se você gostar, marca teu gostei ou não gostei, e se você achar que deve, compartilha isso para as pessoas, para que essa palavra possa chegar a mais pessoas. Vamos lá, capítulo 3 e 4, o contexto é o seguinte: Paulo estava andando por todas aquelas cidades, e aonde ele ia, os judeus tinham muito ciúme dele, os judeus. Por quê? Porque ele veio dos judeus, ele começou a pregar nas sinagogas, e a palavra de salvação em Cristo Jesus, já ministrada por Paulo, anteriormente já pregada pelo Espírito Santo. Isso é importante a gente dizer. Nós só falamos aquilo que é confirmado quando nós confirmamos a palavra que anteriormente já é pregada pelo Espírito Santo. Então o que acontecia naquelas regiões? Multidões entravam nas sinagogas, multidões queriam ouvir Paulo e Barnabé, a ponto de quererem transformá-los em chamá-los dos deuses gregos, né? Júpiter e Mercúrio. Falamos sobre isso ontem. E os judeus muito enciumados com tudo isso. Interessante entender também que os gentios estavam dentro das sinagogas, porque a Bíblia fala, na plenitude dos tempos, Paulo vai falar isso aqui no capítulo 3 e 4, Deus enviou o seu Filho. Então havia uma percepção espiritual feita pelo Espírito Santo no mundo de que o tempo de salvação é chegado. E os próprios gentios afluíam para as sinagogas porque eles entendiam que Deus estava fazendo uma obra. Olha só, algo que não dá para compreender racionalmente, mas era algo que estava acontecendo. E quando Paulo falava, as multidões se convertiam. E os judeus vinham com muito ciúme. Aí quando Paulo saía e ia para outra região, e quando ele deixou as igrejas, os judeus começaram a criar confusão e tentar fazer com que aquela igreja nascida voltasse para a lei. Aí Paulo chama a atenção deles: como é que eu te preguei? Como é que nós pregamos a palavra que Deus nos enviou? A palavra que chegou a vocês foi da promessa ou da lei? Como é que vocês querem voltar aos rudimentos da lei se vocês receberam a palavra de que Jesus vos salvou pela graça, não pelas suas obras? Essa é a grande questão que Paulo bate o tempo inteiro, desde lá de Romanos, da carta de Romanos. Ainda que seja em tempos distintos, né? Mas você veja, ele bate o tempo inteiro nisso. Por quê? Porque os judeus voltavam para perturbar a igreja. Esses falsos irmãos voltavam a perturbar a igreja, dizendo que tinham que se circuncidar, que tinham que voltar para a lei, que tinham que seguir a lei e tudo mais. E Paulo fala, olha só, quando Deus estabeleceu a salvação a começar em Abraão, ele fez isso através da lei ou através da promessa da fé? Ele falou assim: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ele começa por aí. Ele fala mais, um texto de Salmos: o justo viverá pela fé. Então ele fala, não é a lei que justifica o homem, mas a promessa. É a graça de Deus feita através da promessa. E ele fala, antes da lei, 430 anos antes da lei, em Abraão, Deus já tinha estabelecido a aliança de que Jesus viria. Olha só, Jesus viria e através desta promessa, quem cresce em Cristo seria salvo. Ele fala, ele usa inclusive isso, na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Então ele fala, Jesus foi anunciado ali, porque ele não tocou nas suas descendências.
ou seus descendentes. Ele falou na sua, ele colocou no singular, apontando para Jesus Cristo. Isso Paulo fala no capítulo 3. Então ele fala: Gálatas, vocês são tolos. A palavra que ele usa é tolos, a ponto de terem recebido a graça de Deus, terem visto as maravilhas de Deus, terem recebido, visto a operação de milagres, prodígios, visto a transformação da vida de vocês pela promessa da fé. E agora querem voltar para os rudimentos da lei, guardando dias, anos, seguindo os simbolismos que nada mais são do que símbolos, que Paulo fala, alegorias daquilo que é verdadeiro no céu. E aí ele volta para falar isso. Ele vai citar o tempo inteiro vidas de pessoas cotidianamente na terra, refletindo as coisas celestes, que na realidade, o tempo inteiro eu tenho falado isso aqui nos nossos comentários, o que é real é o céu. Esse é o real. Nós somos o reflexo daquilo que se passa. Então, quando Deus estabelece a promessa, e quando Jesus morre na cruz, ele entra no santuário celestial e cumpre toda a lei, a partir do momento em que ele se faz maldição por nós. Então, o que Paulo fala no capítulo 3? Maldito aquele que for pendurado na árvore, né? No madeiro. E aí Jesus foi pendurado na cruz para que fizesse maldição por nós, porque era justo, cumpriu toda a lei, não pecou, não cabia para ele a condenação da morte, porque o salário do pecado é a morte, mas ele cumpriu a morte para nós, então ele se fez expiação por você. Então hoje ele tem um crédito para te dar. Se você crê em Cristo e fala assim, eu sou dele, e o Espírito Santo vem habitar em você e clama através do Espírito Santo a sua vida, Abba Pai, você passa a ser filho, você passa a ser filho de Deus. Ou seja, nós já falamos isso algumas lições atrás, e eu me contenho porque a gente vai embora, né? E eu não quero que haja muita informação, mas o final da criação de Deus não está na criação do homem, está na geração. Há uma diferença entre ser criatura e ser filho. E o que te aperfeiçoa, o que te faz ser perfeito é Cristo em vós, a semente de Deus, o DNA de Deus em você. E a criação termina na cruz, quando Jesus fala assim, está consumado, e você passa a ser herança de Deus e filho de Deus, livre das coisas do mundo. Paulo fala, enquanto você está nos rudimentos do mundo, você é escravo, mas quando você vai para Cristo, você passa a ser filho, e filho passa a ser herdeiro. Aí ele vai usar uma referência lá no final do capítulo 4, entre Agar, era a concubina escrava de Abraão, e Sara. Essa história está lá em Gênesis, né? Abraão, que recebeu a promessa, Deus estabeleceu em Abraão também uma alegoria, um modelo. Isso está em Hebreus, que fala assim, tudo que aconteceu para exemplo nosso. Então você percebe que o nosso cotidiano, ele muitas vezes é reflexo do celestial, que é o verdadeiro. Hebreus também fala isso, né? De maneira que cremos que as coisas que não aparecem, as coisas que aparecem vieram a existir das que não aparecem. Então primeiro está o céu. Bom, é muita informação, né, gente? Poxa, a gente se empolga. Deus abençoe, mas vamos lá. Então aí que ele fala, essa alegoria entre Sara e Agar. Sara, ela era estéril, ela não podia ter filho, e ela recebeu de Deus a promessa que ela teria um filho, Isaac. Já tinha 90 anos, quase na idade de não poder, já está quase morrendo. Como é que ela ia ter filho? Já não podia ter filho mais. E ela recebeu a promessa, você vai gerar um filho, filho da promessa, a igreja, Jerusalém Celestial. Enquanto que Abraão, na dúvida, a partir da própria Sara, a Sara falou assim, toma Agar e tenha filho com ela, porque eu não vou poder te dar o filho. Abraão tomou Agar e teve um filho com ela, que era Ismael. Era o filho da carne, o filho da escrava. Aí Paulo usa o texto bíblico, né, de forma ousada, porque ele recebe a revelação de Deus. Da mesma forma, quando você lê a Bíblia, você vai receber a revelação de Deus. A Bíblia não se fala, a gente não lê a Bíblia em termos racionais, a gente vive pela fé, e existem coisas que estão muito além da nossa compreensão, então o Espírito nos manifesta em nós e nos explica as coisas. Por isso que você tem que ler a Bíblia, para deixar que o Espírito Santo lhe fale. Viu, né? Agora passamos e voltamos. Aí que acontece? E Paulo fala, a filha de Agar, filho de Agar, Ismael, era o filho da escrava. Ele não tinha direito na herança. Quando Deus chega para Abraão e fala, manda ela embora, Abraão não gosta, porque está aquela coisa da carne, meu filho. Mas Deus fala, faça isso, eu vou cuidar dele. Mas faça isso, porque isso
É uma alegoria espiritual. O filho da escrava não tem herança com o filho da promessa. Da mesma forma, você que crê em Cristo tem direito à herança de Deus, à promessa de Deus na sua vida. Todas as coisas são nossas. Todas as coisas são nossas. Ainda que as coisas não apareçam, não se realizem, elas são nossas. Elas se realizam no tempo certo, no momento certo. É por isso que é pela fé. Porque existe o tempo de Deus. Ao mesmo tempo que Deus fala que no tempo da plenitude, quando Jesus veio, e enquanto isso nós éramos tutoriados pela lei, quando o tempo veio, nós fomos livres. Da mesma forma, todas as coisas são nossas, prometidas por Deus em Cristo. Não que somos nossas, nós somos, através de Cristo, enxertados como filhos de Deus. E aí nós recebemos a herança através dele. Mas isso, quem é da carne, não tem direito. E por isso que ele termina no capítulo 4, dizendo o seguinte: separai o filho da escrava, porque ele não tem direito nas promessas. Então você não precisa lutar por essas coisas. Você não precisa brigar pelos teus direitos. Você não precisa reclamar as coisas como estão. Porque o que se passa agora é temporário. Porque no final de todas as coisas, quem tem direito ao filho da promessa é o que crê, é o que está na graça, não o que anda na carne. Por isso que Paulo fala assim: em Cristo não há judeu e grego, não há livre nem escravo, mulher e homem. O que ele quer dizer com isso? Mais contemporâneo que isso, impossível. Fique tranquilo na sua condição. Não fique militando pelo teu direito, porque o teu direito está garantido pela promessa de Deus pela fé. E não é a tua condição atual que vai determinar o que você é. É Cristo em você que determina a tua condição. E se você luta por isso, você volta para a carne, assim como os Gálatas foram seduzidos por pessoas que queriam o esforço e o trabalho deles em favor dessas pessoas e não em favor de Cristo. Deus possa acrescentar essa palavra na sua vida e te dar graça. Não deixe de ler a Bíblia, que a revelação de Deus pelo Espírito Santo, em nome de Jesus, venha através da leitura da palavra. Deus abençoe, em nome de Jesus.